Henker que vive duas vezes. Capítulo 216. Pedra Filosofal, 9. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. A Pedra Filosofal era um grande pacote de energia. Como foi feito de 10 milhares de almas, foi ainda mais difícil. Foi também por isso que o Build não conseguiu usá-lo. Houve 3 etapas diferentes que Yon-Woo teve que seguir para concluir o processo. A primeira foi assentar adequadamente a fonte de energia na pedra. A segunda foi combinar a Pedra Filosofal e a fonte de energia para completar a pedra. E o último passo foi ajustar o corpo à pedra. Yon-Woo estava pensando que o último passo seria mais fácil. A Pedra Filosofal era uma espécie de órgão mágico. Porém, Yon-Woo tinha o circuito mágico, que poderia conter toda a mana do mundo, e a Pedra Filosofal nada mais era do que uma fração desse poder. Seu corpo definitivamente seria capaz de aceitar isso. E segundo seus cálculos, era totalmente possível. Porém, o problema era colocar o conteúdo na embarcação. Não foi fácil combinar os Devil Cores e as pedras. Yon-Woo entendeu a fórmula perfeitamente. E se a fórmula fosse usada, não haveria nenhum problema com o acabamento da pedra. Só há uma chance. Se eu falhar, eu morro. Enquanto ele estava em sua diferença de tempo, Yon-Woo concentrou toda a sua consciência na pedra. Havia apenas uma chance. Se houvesse o menor erro, a chance se evaporaria em nada. Os Devil Cores e a pedra que ele ganhou com dificuldade poderiam ser arruinados. Como ele já havia passado por isso várias vezes, nada de inesperado aconteceu. Claque. Claque. Como peças de um quebra-cabeça sendo montadas uma a uma, a pedra ao lado de seu coração começou a tomar forma aos poucos. Nemesis e Nike deixaram temporariamente a pedra para a conclusão. Não havia nada que desviasse sua atenção do processo agora. Quanto tempo se passou? A pedra lentamente começou a parecer completa. A pedra, que era do tamanho de um punho, tremia ligeiramente. Parecia que iria quebrar a qualquer segundo. Restava apenas um material agora. A fonte de energia, Devil Cores de Agares. Yon-Woo terminou o caminho da pedra e dos Devil Cores, e a energia dos Devil Cores começou lentamente a se mover em direção à pedra. Yon-Woo pensou que seu cérebro iria explodir. Foi a primeira vez que ele se sentiu assim desde que aprendeu o 72 Bian no Palácio do Rei Macaco. Seu toque era leve e cuidadoso. Tudo ficaria confuso se ele cometesse o menor erro. Era a energia demoníaca que a maioria dos demônios não conseguia produzir, e provavelmente poderia até criar um novo demônio. Mas, felizmente, Yon-Woo tinha um profundo conhecimento de alquimia e magia dos últimos 4 meses, e seu controle da magia era habilidoso o suficiente para derrotar a maioria dos mágicos. Além disso, em seu tempo lento devido à diferença horária, não havia como cometer erros. Claque, claque. Cuidadosamente, ele colocou o que restava de seu poder mágico na Pedra Filosofal, e Yon-Woo fechou o caminho da pedra até a fonte de energia. O poder mágico de Agares girou em torno da pedra. Ela brilhou para escapar da pedra, mas a pedra não se mexeu. Então, o poder mágico sincronizou-se com a pedra e voltou a ser os núcleos do diabo. Claque. Como se estivesse indo em direção à sua casa. Um som claro ecoou dentro de sua cabeça. Funcionou. Yon-Woo gritou para si mesmo. Então, aquele momento. Dring, DRING. Informações adicionais sobre as funções ocultas serão reveladas. A Pedra Filosofal Corrompida. Categoria. Classificação. Resumo. A energia mais pura do mundo é a alma humana. Esta pedra foi criada após refinar as almas de acordo com as instruções da Tábua de Esmeralda. Estava cheio de medo. Por isso é preciso tomar cuidado especial. As emoções atuais dentro da pedra estão recebendo a energia do demônio Agares e lentamente se tornando maiores. Relatório de rancor profundo. A partir da energia demoníaca emitida pelo núcleo do diabo de Agares, os rancores dentro da Pedra Filosofal podem ser amplificados com poder mágico. Porém, o usuário deste poder deve pagar o preço para utilizar esta função. Este artefato é único. Existe apenas um na torre e é impossível compartilhá-lo com outra pessoa. Aviso: este é um artefato com uma forte maldição. Pode ser usado diversas vezes conforme a necessidade, mas o usuário pode ser xingado, por isso é preciso ter cuidado. O artefato está completo, mas ainda não está disponível para uso. Deve estar conectado a um órgão mágico existente. Há uma forte maldição no artefato. Quando conectado a um órgão mágico existente, atenção especial deve ser tomada. As palavras, deve-se ter cuidado especial, não estavam apenas no resumo, mas também nas mensagens. Era assim que a Pedra Filosofal concluída era perigosa. Yon-Woo achou que isso era de se esperar. Ele sabia mais do que ninguém quantos jogadores foram sacrificados por isso. Sua forma estava apenas escondida na forma de uma pedra. Ficou claro que havia 10 milhares de ressentimentos. A energia demoníaca de um grande duque demônio acabou de aumentar seu poder. Isso era algo que Yon-Woo não esperava. Então, mesmo quando Yon-Woo percebeu o quão perigosa essa situação era, ele simplesmente continuou com o processo. Se ele planejasse parar agora, não teria começado no começo. Ele ativou seu circuito mágico e conectou o circuito à pedra. Yon-Woo considerava a Pedra Filosofal apenas mais um núcleo de seu circuito mágico.
E no momento em que ele soltou o caminho da pedra, Huak, o circuito mágico circulou seu poder mágico em seu corpo. Quando os dois poderes mágicos diferentes colidiram, eles se chocaram como água e óleo no início, mas os dois poderes mágicos estão sendo sincronizados com o traço, corpo demoníaco do dragão. A purificação começou. Era um poder mágico abundante e puro comparado a antes. Yon-Woo tentou usar sua pedra filosofal para ver o quanto ele crescia. Ao fazer isso, todo o poder mágico começou a explodir. Foi o suficiente para fazê-lo estremecer. Sua bênção do dragão e bênção do demônio acordaram por conta própria. Mesmo que ele não tenha despertado seu corpo de dragão, escamas de dragão cresceram em sua pele. Seu poder involuntariamente o envolveu. Huai-Yui-Win. A sala onde Yon-Woo começou a tremer com uma tempestade de poder mágico e todos foram varridos. O ancião-chefe rapidamente montou uma barreira para que a energia de Yon-Woo não vazasse, e Bran arregalou os olhos para a fumaça branca ao redor de Yon-Woo. A pedra filosofal, o desejo de todos os alquimistas, estava lá. Ah! Esta é a pedra filosofal? Shannon e Haryeong exclamaram surpresos. O corpo de Haryeong até tremeu. Ele pensou em quando se tornou um Ranker alto. A mesma sensação de invencibilidade que ele sentiu agora girava em torno de Yon-Woo. Rebecca também ficou surpresa. A santidade de Cernunnos ao seu redor estava mais brilhante do que nunca. Se isso continuasse, ela ficaria animada com a possibilidade de se tornar um espírito piedoso. Dentro da tempestade, Yon-Woo não conseguia se controlar. Se a diferença de tempo não estivesse ativada, ele poderia ter perdido a consciência há muito tempo. Um poder ilimitado. Um poder intenso. Todas essas coisas pareciam estar na palma da sua mão. O despertar da quinta etapa, onde você ganhou um coração de dragão, foi assim. Ele não conseguia expressar o que sentia com a pedra filosofal. No entanto, depois que a alegria passou por seu corpo, os rancores na pedra lentamente começaram a despertar. Eles começaram a se espalhar em torno de seu poder. Como tinta na água, eles rapidamente passaram por onde o poder mágico havia passado. Aconteceu muito rápido. Antes que Yon-Woo pudesse detê-lo, como uma fera após uma longa hibernação, eles rapidamente invadiram o subconsciente de Yon-Woo. Se a diferença de tempo não estivesse sendo usada, ele já teria se tornado um monte de rancores. Yon-Woo rapidamente tentou se concentrar. A alegria ainda dominava seu corpo, mas não era hora de aproveitar isso agora. Os rancores rosnaram como se fossem comer Yon-Woo a qualquer segundo, e Yon-Woo fez tudo o que pôde para afastá-los. Se os rancores tomassem sua consciência e sua identidade, seria a mesma coisa que um novo demônio? Não, um novo Agares nascendo. Aquele maldito bastardo. Yon-Woo pensou que isso poderia ser um truque que Agares tinha na manga. Yon-Woo não teria sido capaz de lidar apenas com os núcleos do diabo ou com a pedra sozinho. Mas se os dois estivessem misturados, seria diferente. Os rancores estavam engolindo a energia demoníaca. Ainda era difícil para Yon-Woo suportar, mas ele cerrou os dentes. Ao mesmo tempo em que afastou os rancores, sua consciência foi colocada na pedra filosofal. Foi uma luta contra um adversário que tentava dominar o território de Yon-Woo. Kukukong. Seu corpo tremia para cima e para baixo. À medida que a bênção do diabo e a bênção do demônio se amplificavam, o corpo de Yon-Woo continuou a se desintegrar e a se recuperar continuamente. Yon-Woo abriu os olhos. Ele se deparou com um mundo de escuridão vazia. Esta era a sua consciência. Foi o palco que Yon-Woo preparou para uma luta melhor. E sua consciência aceitou isso. Missão oculta, desejo dos caídos corrompidos. Resumo. A energia demoníaca que Agares deixou para trás tem como alvo você. Ele encontrou os rancores dentro da pedra filosofal e está tentando dominar seu corpo junto, demonizando você. Proteja seu corpo da demonização e absorva o poder mágico que sobrou da luta. Condições de sucesso. Derrote a demonização no tempo limitado. Absorva completamente os restos da demonização para controlar a pedra filosofal. Limite de tempo, desconhecido. Recompensas. Complete a pedra filosofal. Fortalecimento da propriedade da energia demoníaca. Então, uma janela de missão apareceu na frente de Yon-Woo e o ambiente escuro começou a mudar. O céu vermelho se destacou. Era semelhante ao 23º andar em mais de um aspecto. E ao longe, algo flutuou e começou a assumir a forma de um humano. Era uma sombra cinza. Não havia nada que mostrasse suas expressões. Mas Yon-Woo teve a sensação de que estava olhando para ele. Então, Yon-Woo foi capaz de ver as 10 milhares de almas por trás disso. Esses eram os rancores. Não, a demonização. Foi a forma das almas que engoliram a energia demoníaca de Agares. Só então, a face da demonização desmoronou. Seus ombros subiam e desciam como se estivesse rindo. Yon-Woo se sentiu ameaçado. Era como se ele estivesse olhando para um espelho. A demonização estava imitando Yon-Woo. Sua aparência, padrões, movimentos, hábitos, pensamentos e até mesmo suas características e habilidades. O problema era que sua personalidade era completamente diferente. Era uma fera violenta. Nada mais, nada menos. E aquele sorriso. Isso lembrou Yon-Woo de alguém. Agares.
Aborrecimento encheu Yon-woo. A obsessão do ser provocou uma enxaqueca. No entanto, embora fosse semelhante, também era diferente. Era difícil explicar. Mas eles pareciam ser fundamentalmente diferentes. É como eu, mas não. Ele não conseguia afastar a sensação de que era semelhante à sombra de seu irmão que conheceu no 21º andar. Mas Yon-woo balançou a cabeça. Foi alguém que foi criado depois de imitá-lo de qualquer maneira. Ele não precisava se preocupar com isso. Tudo o que ele precisava fazer era se livrar daquela coisa que não queria vereador. Conforme Yon-woo moveu a janela da missão para o lado, seus poderes começaram a despertar um por um. Suas escamas de dragão cresceram e atrás dele, asas de fogo flamejaram em suas costas. E justamente quando ele estava prestes a avançar, a demonização lambeu os lábios. O rosto de Yon-woo endureceu ao ver isso. Só então. Krehang. O mundo de sua consciência desmoronou de repente. Você concluiu com sucesso a missão oculta, Desejo dos Derrotados Corrompidos. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou 3.000 karma adicionais. Como recompensa, você ganhou a Pedra Filosofal completa. Como recompensa, suas propriedades malignas e demoníacas são fortalecidas. Você conseguiu realizar o desejo de todos os alquimistas e mágicos, a Pedra Filosofal. Você fez uma grande conquista. Os deuses e demônios do 98º andar estão observando você. Mensagens intermináveis. Mesmo depois que Yon-woo foi levado para o mundo real, seu rosto ainda estava rígido. Caim, você está bem? Só então, Bran, o ancião-chefe e Enova o acordaram preocupados. Embora ele tenha balançado a cabeça, foi difícil para ele se acalmar depois do que aconteceu dentro de sua inconsciência. A demonização que desapareceu de repente antes que ele pudesse lutar definitivamente disse isso. Ainda não é hora. Um pouco mais tarde, depois que você estiver mais maduro, voltarei para comê-lo.